vivo também pelo Facebook, eu acho também bom deixar claro isso para o pessoal do Facebook, né? Então eu vou repetir isso que eu falei para vocês que estão pelo rádio, pelo aplicativo, pelo site, pela Rádio Graça e Paz. Então eu vou repetir o que eu falei do barulho aqui para todo o pessoal que está com a gente agora e vai estar também pelo Facebook. É que estão fazendo um reparo aqui no prédio e não tem jeito. O barulho vai vazar, né? Não tem como. É barulho de batidas e vocês vão ouvir aí esse barulho durante o nosso culto de hoje. Eu não posso impedir que esse reparo seja feito, nem pedir para atrasar, eu não posso, né? Então vai ter barulho sim. Espero que vocês não deem muita atenção para o barulho e deem atenção para o nosso culto da ceia, a última ceia do ano de 2024, que vai se iniciar agora. Iniciamos o nosso culto com oração. Todo-Poderoso, eterno, grande, Deus único e verdadeiro, glórias a Ti, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos sustenta, que alivia as nossas cargas, os nossos pesos, as nossas dores. Graças nós te damos, ó Deus, Pai e Senhor. Recebe-nos mais uma vez como adoradores do Senhor e hoje, cumpridores da segunda ordenança do Senhor, que é a ceia. Limpa-nos, Senhor. Limpa-nos de toda nódoa, de toda mancha, de todo pecado, Senhor. Torna-nos dignos de o adorarmos. Só o Senhor pode fazer isso. Por nós mesmos nós não conseguimos. Fala conosco. Fala. Queremos ouvir a tua voz. Bondoso Pai e adorável Deus. Livra-nos, Senhor, da mentira e dos mentirosos. Esta é a oração, Senhor, que eu apresento ao Senhor no santo nome do Cristo Jesus, o nosso Salvador, teu amado Filho. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje é ceia do Senhor, última ceia do ano, e eu vou convidar para você deixar a sua Bíblia aberta em Coríntios, capítulo 11. Né? A gente vai ministrar a ceia, servir a ceia aqui a partir do versículo 23, tá? Mas antes de iniciar a ceia propriamente dita, eu quero, nesta última ceia do ano, eu vou deixar o fundo talvez um pouquinho mais alto para inibir um pouco o barulho que muito provavelmente vai acontecer, né? Então, nesta última ceia do ano, eu quero trazer
algumas informações para todos nós. Eu quero dizer que quando a gente se reúne no culto a Deus, Cristo está tão presente no nosso meio quanto ele esteve entre os primeiros discípulos 2000 e pouquinhos anos atrás. O apóstolo Paulo não estava presente na última ceia, mas ele recebeu um relato da ordenança dada por Deus por meio de uma revelação direta. Esta revelação especial que foi dada por Jesus após ele deixar a terra é evidência adicional da importância espiritual excepcional dessa ordenança e da sua observação frequente. Paulo, você sabe, meu irmão, minha irmã, nunca conheceu o Senhor Jesus aqui na terra. Ele não estava com os 12 apóstolos no cenáculo quando Jesus instituiu essa ordenança. Ele precisava, portanto, ter recebido isto como uma revelação direta do céu. E isto, meu irmão, minha irmã, é muito significativo, porque precisa existir algo extremamente precioso para que Deus nos trouxesse esta revelação de maneira tão especial. E a revelação que Paulo recebe é esta que está aqui em Coríntios capítulo 11. Nosso Senhor ressurreto informa Paulo a respeito da ceia que deve acontecer. Jesus já estava glorificado e ele dá ao apóstolo Paulo esta declaração especial sobre a ceia. É a única declaração especial a respeito da ceia. É a única. O que você vai ver nos evangelhos é a instituição da ceia. Jesus ainda estava aqui entre nós, encarnado. Depois da morte e ressurreição, é a única declaração a respeito da ceia, é esta que está em Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Então, isso deve ser tratado, né, por aquele mais sem muita observação, né, àquele com mais observação. Isso deve ser visto e mostrado, e eu creio que mostra a importância da ceia do Senhor para os cristãos do mundo todo. Aconteceram tentativas de restringir ou limitar essa ordenança de Jesus Cristo. É claro que você deve entender também assim, imagino eu, que qualquer tentativa de restringir ou limitar a ceia do Senhor é um ataque direto ao Evangelho. Qualquer realização da ceia fora dos padrões bíblicos é um ataque direto
ao Evangelho. E é um ataque direto também a todos aqueles que creem em Jesus. Eu não sei se você sabe. Se não sabe, vai ficar sabendo. A ceia, ela foi suprimida da igreja. Durante quase 2000 anos, a igreja visível, que é a igreja das pessoas aqui na Terra, se reuniu e obteve grande força e esperança e encorajamento com a observação regular desta prática instituída pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo quando os cristãos lá atrás, bem lá atrás, ainda na época do Império Romano, foram proibidos pelos imperadores romanos de se reunirem, eles continuavam se reunindo secretamente em contravenção à lei civil para celebrarem esta preciosíssima ordenança da ceia. É impossível a gente pensar que a igreja, não as denominações, ao longo do curso da história, tenha deixado, em algum momento, por qualquer razão, de honrar esta ordenança, ou atribuir a esta ordenança da ceia o mais alto respeito. Mas aqui eu quero trazer à sua mente o ano de 2020. Você se lembra de 2020? Na verdade, a ceia não foi impedida em 2020. Nós continuamos aqui com a ceia. Nós tomamos a ceia durante todo o ano de 2020. Durante todo o período de pandemia. Parece que a mão de Deus mexe mesmo no barro do jeito que ela quer. Uma das grandes realizações da reforma, talvez você não saiba disso, a reforma protestante, Lutero, esse povo todo, uma das grandes realizações que a reforma fez foi a restauração dos leigos, para que nós recebêssemos o pão e o vinho, o suco do fruto da vide, em comunhão. Porque eu não sei se você sabe, irmão, isso é história, minha irmã. Isso é história. Eu não estou falando mal de nada nem de ninguém. Mas durante muitos anos, a Igreja Católica, Apostólica, Romana, restringiu os leigos a receberem somente o pão. Você sabia?
as pessoas que estavam lá na missa só recebiam o pão, a hóstia. Enquanto que os sacerdotes podiam receber os dois elementos da ceia, o pão e o suco do fruto da vide, o pão e o vinho. Eu não sei exatamente, porque a história não nos marca exatamente uma data, mas isso começou a acontecer por volta do século XIII. Houve lá um concílio, o concílio de Lambert, em 1281, que determinou que o vinho fosse dado somente para os sacerdotes e os leigos comessem do pão, da hóstia, na verdade. E a reforma, 1500 e alguma coisa, mudou isso. Uma das tarefas que eu vejo, que eu tenho, e é um privilégio, é lembrar a quem me ouve deste momento admirável, deste momento maravilhoso, deste momento divino, do dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo levantou-se dentre os mortos e colocou em movimento um processo que, quando chegar ao fim, vai culminar e nós vamos ver com a restauração perfeita de toda a criação. A ressurreição de Jesus é o início disso. E a Bíblia fala, deste dia, que é o dia que está exaltado acima de todos os dias. Este momento da ressurreição do nosso Senhor Jesus é um microsegundo do tempo no curso da história, quando tudo, absolutamente tudo, mudou para sempre. Até ali, a história era de um jeito. Da ressurreição do nosso Senhor Jesus para frente, a história é de outro jeito. A realidade de tudo que Jesus realizou no Calvário agora se tornava manifesta para o mundo caído. A gente está bem familiarizado com a base bíblica para a ceia do Senhor. Você sabe bem como é que é a base da Bíblia para isso. É isso que sua Bíblia está aberta aí, em Coríntios 11, do 23 ao 32. Mas eu acho que de tempos em tempos, e creio que agora é tempo, que é bom a gente refletir um pouquinho a respeito da razão, do porquê que o nosso Senhor Jesus pediu para a gente celebrar a ceia. Jesus pediu para a igreja celebrar a ceia. E olha, eu sei que você que está aí, mas esse é um vídeo, a gente está gravando isso
sei lá quem, da onde, né? Esta pessoa vai ver este vídeo, vai poder entender o que está sendo dito pelas legendas que ela pode puxar da língua, do idioma que ela falar. Então Jesus pediu para a igreja, não tem nada a ver com denominação. Jesus falou para a igreja celebrar a ceia. E quando ele partiu, compartilhou o pão e o vinho, o suco do fruto da vide na última ceia com os seus discípulos, ele disse: fazei isto em memória de mim. Você pode ler isso também no Evangelho de Lucas, quando ele estava instituindo a ceia. Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Por meio da celebração da ceia, estamos lembrando que Jesus alcançou para nós, com sua morte e ressurreição, este é o dia que o Senhor fez, que a Bíblia se refere no Salmo 118, no verso 24. Se você abrir aí, você vai ler, né? Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Os principais fatos a observar a respeito da ceia é que, junto com o batismo, que é a primeira ordenança, é que nós, cristãos, a gente deve celebrar a ceia de maneira regular. E é o que nós fazemos aqui, vez por mês. A ceia tem um significado espiritual muito grande, porque ela foi instituída pelo nosso Senhor Jesus Cristo como uma refeição memorial para marcar tanto a morte como a ressurreição de Cristo, e dar testemunho disso regularmente através do evento da ceia, até que ele retorne para buscar a sua igreja. Então, queridos irmãos e queridíssimas irmãs, a ceia celebra as verdades fundamentais do cristianismo. E a ceia permite que os cristãos expressem a sua mais profunda gratidão pelo dom da salvação. E a gente expressa esse dom da gratidão pelo dom da salvação na presença espiritual de Jesus Cristo. Por causa disso que a ceia
é um tempo de profunda reflexão, de agradecimento pela comunhão com Cristo, pelo perdão que o Senhor derrama sobre nós, através da refeição física do pão e do suco do fruto da vide. O Senhor morre e ressuscita para trazer para nós a liberdade. E ninguém deve participar da ceia em pecado. Ai, barulhinho. Todos nós estamos em pecado. E o mundo, irmão, irmã, o mundo está do jeito que está por causa do pecado. E como ninguém pode participar da ceia em pecado, é aconselhável, a própria Bíblia fala isso, a partir do versículo 27 de 1 Coríntios 11, né? Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis, olha aqui, isso aqui é uma explicação mais clara, mais objetiva do que essa. Capítulo 30 de 1 Coríntios 11. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, meu irmão, minha irmã, nós vamos ter, depois dessa enxurrada de informações sobre a ceia, nós vamos ter um tempinho aqui para pedir perdão para Deus. E olha, o perdão não é pedir perdão e continuar aquele pecado, é pedir perdão e abandonar aquele pecado. Claro que existem pecados que são difíceis de serem abandonados, né? A gente tenta, mas são difíceis. E para esses nós temos que contar com a ajuda do Espírito Santo. Hoje eu escrevi no meu Facebook que para uma pessoa que é cega, um pouco de luz não traz, a luz não traz a visão. O que quer dizer isso? Olha. Isso quer dizer que não é só contar com a pregação, é também contar com o Espírito Santo de Deus. A luz é a pregação da palavra, mas quem convence da verdade não é o pregador, é o Espírito Santo de Deus. E quem vai te convencer do seu pecado não sou eu, porque eu também sou pecador. Eu também preciso aqui hoje apresentar pecados e pedir perdão, pedir que o Senhor me ajude. Então agora eu sugiro que você apresente sua vida, suas faltas ao Senhor, seus pecados, peça perdão
e peça que o Senhor te ajude a não pecar. Porque com o Senhor nós podemos não pecar. Nós podemos. Mas os pecados cometidos, o Senhor, sem dúvida nenhuma, vai nos perdoar. Um tempinho para você se apresentar frente ao Senhor, buscando o perdão, e que o Senhor nos torne dignos de participarmos da ceia. Graças eu te dou, Senhor, pela sua bondade, pela sua compaixão, pela sua misericórdia. Graças eu te dou, Senhor, por todo o perdão que o Senhor derrama sobre nós. Eu creio que se agora nós pudéssemos nos vermos no mundo espiritual, nós estamos, eu creio, exatamente como diz esta canção, alvos como a neve. Graças a Deus, né? Que o Senhor nos perdoa. Mais uma vez eu peço perdão, né, aos irmãos pelo barulho, pelo desconforto, mas não tem jeito, né? Mas eu agradeço a Deus porque o Senhor nos perdoa e nos torna dignos de participarmos da ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo recebe do próprio Senhor Jesus de como deve ser a ceia. E ele escreve assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Pegue seu pão, irmão,
irmã em Cristo, é momento de cearmos na presença espiritual do Cristo Jesus. Coma do seu pão, se lembrando da morte do Senhor e do Senhor revivendo dentre os mortos, da ressurreição do Senhor. Um marco na história que tão pouco é comentado. Coma do seu pão. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Beba do cálice, se lembrando do Cristo Jesus na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para que nós estivéssemos aqui hoje. Lembre-se de Jesus morrendo e ressuscitando. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Eu creio, meus irmãos, que Jesus está realmente por vir. Eu não sei, e acho que ninguém sabe, porque não falta nada mesmo para que o Senhor venha buscar a sua igreja. Pode ser hoje, estamos aguardando 2025, pode ser que nós, a igreja do Senhor, não estejamos mais aqui em 2025. Mas se estivermos, Senhor, nós te agradecemos, porque se estivermos aqui é porque ainda não está completo o número dos salvos que o Senhor, através da sua presciência, conhece. Se não estivermos, com certeza estaremos juntos do Senhor. Graças e glórias a Ti, no santíssimo nome do Cristo Jesus, é que nós oramos e te agradecemos. Amém.